Gog de Magog, o que vem a seguir. Jamie Walden, 11 de julho de 2025. Não se deixe enganar pelas manchetes. Todo o bombardeio do Irã foi pura fachada. Só isso. Eles estão desmaiando por estarem sofrendo todos esses golpes e perdendo, mas, na verdade, o que estão fazendo é queimando todas as munições de alto nível dos Estados Unidos e de Israel no Ocidente. Essas coisas que estão acontecendo na geopolítica mundial são tão significativas porque são hiperespirituais. Eles chegarão até Jerusalém. Eles vão devastar a maior parte e então Deus aparecerá em favor do seu povo santo. Todos acompanhando? Vamos começar hoje. Hoje vai ser diferente, ok? Não vou pregar hoje. Vou dar uma aula hoje. Posturas completamente diferentes, certo? Então, hoje vai ser mais uma aula. Vai ser mais didático ou acadêmico, uma palavra divertida de se dizer. Vou falar bastante sobre e apresentar vários dados diferentes, especialmente sobre Ezequiel 38 e 39 e Gog de Magog. Isso é muito premonitório e relevante agora, devido ao que está acontecendo no Oriente Médio e ao que isso significa para o futuro não apenas do Oriente Médio e de Israel, mas de todo o mundo. É uma mensagem significativa além da compreensão. É por isso que quero discutir isso porque, primeiro, os rancorosos vão odiar, eles estão sempre dizendo todas essas coisinhas desagradáveis e grandiosas sobre Ezequiel 38 e 39. Ah, isso só acontece depois do reinado milenar, blá, blá, blá. Desculpe. Irmão, você simplesmente não conhece as Escrituras. Isso não é arrogância. Veja, isso não é altivez. Diz que o tolo se deleita em errar a própria opinião, mas não tem prazer em compreender. Isso é um provérbio. Na verdade, há dois eventos diferentes em que Gog é solto na terra. Porque Gog sempre esteve na terra. Porque Gog é um principado governante. Não é Putin. É por isso. Então, Ezequiel 38 e 39 pressupõem muitos dos eventos do livro do Apocalipse. E em Apocalipse 19 e 20, ele é solto novamente no reinado milenar ou no fim do reinado milenar. Portanto, são dois eventos completamente diferentes. E a razão pela qual isso confunde as pessoas é porque elas não entendem que Gog é uma entidade sobrenatural. É um principado. Não é uma pessoa, ok? Então, eu só quero abordar isso e a relevância do que está acontecendo no Oriente Médio neste momento. Porque, se você observar, todos, especialmente o mais alto líder desta terra, estão proclamando paz e segurança. Na verdade, de forma ainda mais específica, ele está dizendo paz e prosperidade. É exatamente a linguagem que ele continua usando. E, como veremos, ao analisarmos as Escrituras, o que ele realmente está dizendo, porque eles pensam, nós destruímos essas três instalações nucleares. Quando, na realidade, adivinhem? Não destruímos. Era tudo ilusão de ótica. Tudo no Irã é subterrâneo. Eles são o Império Persa. O príncipe da Pérsia tem trabalhado naquela região e sobre os povos há muito tempo, assim como Gog dos Magogitas, dos Citas, dos Caucasianos e de tudo que daí procede, tem trabalhado ao mesmo tempo. Então, o que é único agora, em tempo real, é que essas duas entidades, o príncipe da Pérsia e Gog de Magog, formaram uma aliança profana a mando do dragão para fazer o que vem a seguir. Portanto, não se deixe enganar, pois de alguma forma, paz e prosperidade, paz e segurança, estão no horizonte porque Israel e os Estados Unidos realmente deram um golpe nos iranianos. Não é isso que está acontecendo. Não se deixe enganar pelas manchetes. Elas são completamente contrárias à Bíblia. São antagônicas.
É um anátema para as Escrituras. Aliás, Gog de Magog, com os persas a reboque e um monte de outras nações, não serão revogados só porque fizemos uma pequena guerra de 12 dias ou algo assim. Eles estão aguardando o momento certo, a mando de uma guerra espiritual multidimensional de alto nível que virá contra Israel de tal forma que a cabeça do mundo estará girando quando tudo isso acabar. Gog de Magog com os persas, os iranianos e esse outro conglomerado de nações não se limitarão a varrer Israel. Eles chegarão até Jerusalém, devastarão a maior parte dela, e então Deus se manifestará em favor do seu povo santo. Todos acompanhando? Zacarias 14, Ezequiel 38 e 39, Jeremias 51, há muitos, Oséias, Amós, todos eles falam sobre isso, o mesmo evento. Então, acho muito presciente que abordemos Ezequiel 38 e 39 de uma forma bem didática e acadêmica, para não sermos enganados. E tem muita gente que provavelmente precisa saber disso, é incrível como isso é profundo, ok? Então, a propósito, se você não sabia, eu simplesmente acho interessante. Minhas ideias sobre o Irã são essas, ok? Vou te dar minhas ideias. Essas são minhas especulações bem fundamentadas. Todo o bombardeio do Irã foi pura fachada. Só isso. Os primeiros 6 meses desta gestão presidencial foi pura fachada. Não quer dizer que não tenham causado danos, eles causaram algum dano, mas é um dano muito limitado, porque se alguém sabe alguma coisa sobre os persas, e em particular, a região montanhosa da Pérsia. O Irã é a Pérsia, todos entendem? Elão na Bíblia, Pérsia, tem essas diferentes etimologias da palavra. Eles estão tão profundamente entrincheirados no subsolo que dizem que não há uma única arma, incluindo armas nucleares de alto poder em nossos arsenais, que seja capaz de sequer romper o teto de suas bases militares subterrâneas profundas. Portanto, há uma doutrina militar em jogo agora. Como é chamado? É chamado pérfido. Pérfido, onde eles fingem que são fracos e que estão sendo destruídos, e fingem que estão fazendo acordos, alianças e cessar-fogo, e fingem que isso é chamado de vitória dos pares, onde fingem que estão levando todos esses golpes e estão perdendo, mas na verdade o que estão fazendo é queimando todas as munições de alto nível dos Estados Unidos e de Israel no Ocidente, e eles estão apenas sentados lá. Apenas envie todos os seus jatos, traga todas as suas diferentes armadas para os navios, traga, eu acho que há 3 grupos de ataque de porta-aviões que estão agora, traga todos os seus bombardeiros B-52 no ar, e seus bombardeiros B-2, e todo esse tipo de coisa, traga tudo isso para a região, e nós vamos sentar aqui e levar os golpes, e isso é chamado de vitória dos pares, onde parece que você está nos derrotando totalmente, mas o tempo todo, enquanto estamos olhando para alimentá-lo. Na verdade, você é quem está sofrendo 100 vezes mais do que jamais poderíamos. Então, no tempo determinado, o que é muito interessante em relação a Gog de Magog, no tempo determinado, eles vão reemergir e atacar Israel. Não restará nada que alguém possa fazer para protegê-los disso. Então isso também entra em diferentes graus em Ezequiel 38 e 39. Há um caso que pode ser para as nações insulares nas terras costeiras, falando do oeste, como os Estados Unidos da América, sendo devastados com Gog de Magog. E então isso abre caminho para alguns dos outros aspectos que vemos nas Escrituras em relação a Apocalipse 18. Todos acompanhando? Vocês querem anotar? Eu anoto. Há muita coisa. Agora, como um qualificador, algumas dessas coisas são conjecturas, porque fazemos o melhor que podemos com as informações que temos à mão. E à medida que mais informações surgem, então pensamos, bem, preciso mudar um pouco para isso, ou preciso mudar um pouco para aquilo. Não é por falta de diligência. Há muita competição? Não, competir é a palavra errada. Há muitas perspectivas diferentes sobre Ezequiel 38 e 39. Saibam que todos estão fazendo a sua devida diligência para honrar o Senhor com a palavra, no temor do Senhor. Então, alguns estudiosos podem se inclinar um pouco para isso, alguns estudiosos podem se inclinar um pouco para aquilo. Conhecemos em parte, vemos em parte, profetizamos em parte, todos estão fazendo a sua devida diligência, para honrar o Senhor corretamente, para navegar nessas coisas de uma forma que equipe santos para estarem em missão,
Cuidando do Evangelho com a profundidade do conhecimento da hora tardia. Todo mundo acompanhando? Certo. Vamos lá. Vitória dos pares. Eu falei sobre lucratividade e manobras pérfidas. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Se você não percebeu, toda vez que este governo diz que garantiu um cessar-fogo, adivinha o que acontece em 72 horas? Nós destruímos outra coisa. Isso se chama manobra pérfida. É uma doutrina militar em que se manipula a confiança de forma deliberada e calculista, e é um completo engano de traição militarista avançada para fazer o inimigo baixar a guarda, e é exatamente aí que se ataca. Toda vez que eles dizem paz e segurança, e um cessar-fogo está sendo negociado, e algo assim está sendo negociado, nós os atacamos novamente. Como você acha que isso vai se desenrolar a longo prazo? Quantas vezes você vai levar um soco na cara antes de começar a revidar, certo? Certo. Só uma observação para notar. 1 aos Tessalonicenses 5 versos 1 ao 6 diz o seguinte: Irmãos, quanto aos tempos e às datas, não precisamos escrever a vocês, pois vocês sabem muito bem. Espero que vocês saibam, que saibam muito bem. Ele está dizendo, tipo, que já sabemos dessas coisas, certo? Tipo, que não deveríamos ter que ficar repetindo, que no dia em que o Senhor vier como um ladrão de noite, enquanto as pessoas estiverem dizendo paz e segurança, então virá uma destruição repentina. Assim como as dores do parto em uma gestante, elas não escapam. Certo? Meninas, quando vocês têm a primeira contração, o que vocês sabem que é certeza? Que o bebê vai nascer. Talvez sejam 4 horas, talvez um trabalho de parto de 48 horas, mas, sabe, assim que você sentir a primeira contração, é certeza, não há como voltar atrás. O bebê está chegando, certo? E o que acontece com essas contrações durante o processo de parto? Elas se aproximam cada vez mais e se tornam cada vez mais intensas, até o extremo da dor, e logo depois do extremo da maior dor que uma mulher pode sentir na terra, vem vida, vem nova vida e vem alegria, pelo que ouvi dizer. Parece familiar? Por que você acha que Cristo está sempre usando isso? A propósito, qual é o período de gestação de um bebê humano? Todos os bebês não são humanos? Qual é? São 40 semanas. 40, 40, 40, 40, 40 anos, 40 dias no deserto. Ele pregou por 40 dias, depois disse isso por 40 dias, então Deus o testou por 40 dias, e depois por 40 dias. 40 significa um tempo de provação e um período de provação para ver se você será fiel à palavra de Deus. É isso que 40 significa. Portanto, aqui, até mesmo o período de gestação de uma criança é de 40 semanas de provações, de sofrimentos, antes que uma nova vida nasça. Enquanto as pessoas dizem paz e segurança, a destruição virá sobre elas repentinamente, como as dores de parto de uma mulher grávida, e elas não escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que este dia os surpreenda como um ladrão. Vocês são todos filhos da luz, filhos do dia. Não pertencemos à noite, nem às trevas, portanto, não sejamos como os outros que dormem, mas estejamos despertos e sóbrios. A propósito, na concordância de Strong, a palavra para paz neste versículo é Strong 1515 Lexicon, e significa paz por implicação, prosperidade. A outra palavra aqui é Strong 803, para segurança, que significa firmeza de estabilidade e imunidade percebida contra ameaças ou danos. Então, literalmente, enquanto eles pregam firmeza diante do fim de uma ameaça e aumento da prosperidade no mundo e na vida ao seu redor, é aí que isso vai acontecer, se você não sabia disso. Trump não consegue ficar longe de sua conta no Twitter e deixa bem claro onde está e o que ele representa. A era de ouro e o tempo de paz e prosperidade estão sobre nós, novamente, esta semana. E na semana anterior a essa, e na semana anterior a essa, e na semana anterior a essa, ele está constantemente falando sobre paz e prosperidade, paz e prosperidade. É a era de ouro. Chegou a hora. Vou negociar o acordo. Vou dividir Israel. Vou salvar Gaza. Vou salvar o Líbano. Vou negociar um acordo para normalizar as relações com os norte-coreanos. Vou negociar um acordo com a Rússia e a Ucrânia.
Vou negociar um acordo com Israel e o Irã. Vou negociar um acordo com Israel e Gaza. Vou fazer todas essas coisas. Sérvia e Kosovo. Ele se gabou esta semana. O que fez lá? Todos esses diferentes estados-nação no combo. O que ele fez lá? E ele está dizendo paz e prosperidade, paz e prosperidade. Ao mesmo tempo, em suas táticas militares pérfidas, ele continua bombardeando todos esses lugares. E diz que, quando disserem isso, a destruição repentina virá sobre vocês. Ainda em 27 de junho, ele se gabava de todos os diferentes acordos de paz que havia intermediado e de quanta segurança e prosperidade ele pode trazer ao mundo agora mesmo, em tempo real. O ponto principal é que o que estamos testemunhando no Oriente Médio e além dele é, na verdade, indescritível em sua relevância e significado em relação à palavra do Senhor e a tudo que virá a seguir. O tempo será fluido, certo? E será difícil discernir. No entanto, a inevitabilidade é certa, assim como aquela primeira contração. A inevitabilidade é certa. A imanência está próxima. É apenas um pouco instável quanto ao momento em que isso acontecerá. Não se deixem levar de volta ao sono como se os iranianos, o leste, e Israel, o oeste, fossem um conflito regional limitado que agora está apaziguado. Estou aqui para dizer que ainda nem começou. Eu disse, assim que eles fizeram todo esse bombardeio. Ah, isso não é guerra. Isso ainda nem começou. É como uma discussão preliminar entre nações. Isso não é uma guerra, porque eu sei o que eles têm escondido. Eu sei que, desde 2018, nossas forças especiais americanas e nossos diferentes tipos de combate, de nível 1 e 2, vêm treinando para combate em túneis subterrâneos. Um orçamento de 527 milhões de dólares só para treinar em túneis subterrâneos. Vocês sabiam que isso já estava para acontecer há muito tempo, e eles não vão recuar até conseguirem o que querem. Porque isso é sobrenatural. Isso não é geopolítico. Todo mundo entende isso? Certo. Então é isso que eu quero tentar esclarecer hoje. Precisamos de entendimento nesta hora tardia para não sermos jogados de um lado para o outro por cada manchete e cada prognosticador de poltrona do YouTube sobre o que está acontecendo. Precisamos olhar para as Escrituras e obter sabedoria e discernimento para que possamos navegar corretamente por isso. Fim da primeira parte.